Caminhoneiro encontrou seu filho depois de 15 anos na BR-317, o que ele é de partir o coração. Na beira da BR-317, em meio à chuva fina e ao barulho abafado dos pneus na lama, um caminhoneiro veterano encosta caminhão numa borracharia isolada, apenas para consertar um pneu furado. Mas o que era para ser uma parada rápida se transforma num momento que vai mudar sua vida para sempre. O borracheiro que o atende, um jovem calado, de olhar desconfiado, traz no rosto um traço familiar demais para ser coincidência. A cicatriz no braço, o jeito de mexer no boné, até o silêncio, tudo nele grita o passado que o caminhoneiro tenta esquecer há 15 anos. E então, algo dentro dele desaba. A dúvida vira certeza. Aquele jovem é o filho que ele perdeu no tempo e na estrada. Mas por que está ali? Porque nunca o procurou. E será que ainda há espaço para perdão? Essa história só está começando. Curta, comenta de onde você está assistindo, se inscreve no canal para acompanhar cada reviravolta dessa jornada emocionante. O dia amanheceu arrastado na BR-317. Uma neblina densa ainda cobria o asfalto quando o caminhoneiro reduziu a marcha ao sentir o tranco no eixo traseiro. Não era a primeira vez que o caminhão dava problema naquela estrada esquecida pelos mapas, mas dessa vez o barulho seco e insistente denunciava algo mais sério. Pneu furado. Um estalo de má sorte no meio do nada. O motor ainda fervia quando ele encostou o bruto no acostamento de terra batida. Ao longe, um letreiro torto indicava uma borracharia a menos de 1 quilômetro. O caminhoneiro desceu devagar, com a coluna gritando por descanso e a alma pedindo silêncio. No rádio do painel, um forró antigo tocava baixinho. Ele desligou. Precisava pensar. Enquanto andava pelo acostamento esburacado, a paisagem o fazia lembrar dos velhos tempos de estrada. Casinhas de madeira, cercas feitas de galhos secos, o cheiro de terra molhada depois da chuva da noite anterior. Aquele trecho da BR-317 não mudava nunca, mas algo dentro dele estava diferente. Um peso que não vinha só do caminhão ou da idade. Era outro tipo de desgaste, um que os anos não consertavam. Chegando à borracharia, viu um rapaz curvado sobre um pneu de trator. Magro, braços fortes, camiseta surrada e suja de graxa. O jovem não olhou de imediato. Estava concentrado, como se aquela tarefa fosse mais que um simples trabalho, como se a borracharia fosse um abrigo e não um ganha-pão. O caminhoneiro pigarreou. O rapaz levantou os olhos por um breve segundo. Pois não, disse, enxugando suor com o antebraço. Teve problema na estrada. Pneu traseiro. Estourou. Tá bem feio, respondeu o caminhoneiro. Tem como dar uma olhada? Tem sim. Deixa eu só terminar aqui. Foi naquele momento, ao ouvir a voz do rapaz, que um arrepio percorreu a espinha do caminhoneiro. Havia algo ali. Um jeito de falar. Um timbre familiar, engolido por 15 anos de silêncio. Ele tentou afastar a ideia. Não podia ser. Enquanto esperava, o caminhoneiro caminhou ao redor da borracharia. Notou detalhes pequenos. Uma rede amarrada entre 2 paus, um rádio antigo pendurado num prego, uma caneca de alumínio com o nome Léo riscado na lateral. O coração apertou. Léo era o nome do filho que ele não via desde os 5 anos de idade. Mas poderia ser só coincidência. Você mora por aqui? Perguntou ele quando o rapaz se aproximou. Trabalho e moro. Aqui atrás tem um quartinho, respondeu o jovem sem dar detalhes. Cheguei faz tempo já. Gosto daqui. Tem família por perto? O rapaz hesitou. Não, só eu mesmo. O caminhoneiro engoliu seco. Observou o rosto do jovem com mais atenção. Havia traços semelhantes aos dele, o maxilar forte, o nariz levemente torto, até a sobrancelha com uma pequena falha no canto direito. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi uma cicatriz fina no braço esquerdo do rapaz. Aquela marca não era genérica. Ele se lembrava claramente da queda do triciclo no pátio de casa, do sangue, do choro abafado e do curativo mal feito. — O senhor tá bem? Perguntou o rapaz, notando o olhar fixo do cliente. — Tô sim, respondeu o caminhoneiro, recuando. Só me lembrou alguém. Ah, o jovem desviou o olhar, desconfiado. Voltou ao trabalho. Pouco depois, guiou o caminhoneiro até o caminhão. Trabalharam juntos no concerto. O rapaz era eficiente, calado e não perguntava muito.
mas seus gestos eram estranhamente familiares. O jeito de bater a mão na calça para tirar a poeira, de assobiar entre os dentes enquanto girava o macaco hidráulico. Eram detalhes pequenos, mas para o caminhoneiro, cada um era um tiro direto na memória. Qual o seu nome, se não for abuso? Arriscou. Léo, respondeu ele, como se fosse natural. O caminhoneiro parou por um instante. Só Léo? Pelo menos é o que me chamam por aqui. O velho homem assentiu devagar. Aquilo não podia ser só acaso. Seu filho também se chamava Léo. Ele mesmo dera esse nome, inspirado em um caminhoneiro antigo que fora como um pai para ele. Quando a mãe levou o menino embora, 15 anos atrás, levou também qualquer possibilidade de reconciliação. E agora, Léo estava ali. Ou era outro Léo com os mesmos olhos, a mesma cicatriz? O pneu foi trocado em pouco mais de 1 hora. O caminhoneiro insistiu em pagar mais do que o valor justo. O rapaz recusou. Disse que era só o serviço, mas o caminhoneiro insistiu. Deixava o dinheiro dobrado em cima da bancada. Disse que um dia poderia precisar de novo. Na volta para o caminhão, ligou o rádio. O mesmo forró antigo começou a tocar. Dessa vez, não desligou. Deixou que a melodia o levasse de volta àquela noite em que embalou o filho no colo, pela última vez. A música falava de reencontros que a vida não permitiu. Olhou pelo retrovisor e viu Léo recolhendo as ferramentas, suado, cansado, mas com a mesma postura determinada que lembrava tanto seu próprio jeito de trabalhar. Antes de partir, pensou em perguntar, em dizer algo, em arriscar, mas o medo o impediu. E se estivesse errado? E se fosse só um rapaz com um nome comum e uma cicatriz qualquer? Na curva da estrada, olhou uma última vez para trás. A borracharia já era só um ponto entre árvores retorcidas. Mas seu coração estava mais pesado que o caminhão carregado de mercadoria. Não sabia ainda, mas voltaria ali. Talvez pela dúvida, talvez pela esperança, ou talvez por não conseguir mais seguir viagem com aquele silêncio preso na garganta. O caminhoneiro passou os dias seguintes com a cabeça longe da estrada. Cada curva parecia levar de volta a borracharia. Cada parada em posto ou balança era só mais uma desculpa para não voltar direto para casa. Ele não conseguia tirar da mente o rapaz de olhos fundos e mãos calejadas. Léo. O nome queimava na boca como uma confissão que ele ainda não conseguia fazer. Chegou ao destino da carga 2 dias depois, numa cidade pequena no interior do Acre. Descarregou, assinou os papéis e recusou um novo frete. Disse que precisava de uns dias para resolver coisas pessoais. O dono da transportadora achou estranho, mas não insistiu. Aquele velho já era conhecido por ser imprevisível. Um dos poucos que ainda cruzava a BR-317 sem reclamar do isolamento, do calor, da falta de estrutura. Era como se aquela estrada fosse parte dele. Sem dizer nada a ninguém, o caminhoneiro voltou. Não direto. Parou em ramais, dormiu em vilarejos, andou devagar. Cada pedaço do caminho era um tempo que ele comprava para pensar no que dizer. Como começar? Como perguntar a um homem feito se ele era seu filho? Que tipo de pai desaparece por tantos anos, se depois volta sem explicação? Na noite em que chegou de volta à borracharia, uma garoa fina começava a cair. Estacionou o caminhão em silêncio, desligou o motor e desceu. Tudo estava igual. O letreiro torto, o rádio pendurado no prego, o cheiro de graxa misturado com fumaça de lenha. O rapaz estava sentado na cadeira de plástico, mexendo num ventilador quebrado. Olhou sem muita surpresa. Voltou rápido. Disse apenas: "Tive um problema com o motor. Achei melhor passar aqui", respondeu o caminhoneiro, disfarçando. O rapaz assentiu e se levantou. "Quer que eu dê uma olhada?" "Não agora. Só queria descansar um pouco." "Aceita um café?" Léo hesitou. Depois fez que sim com a cabeça. Foram até o fundo da borracharia, onde uma velha chaleira borbulhava em cima de um fogareiro improvisado. O caminhoneiro se abaixou, soprou o fogo com cuidado e serviu 2 canecas. Sentaram em silêncio. Apenas o som da chuva leve batendo no telhado de zinco. "Você sempre morou aqui?" perguntou ele, com a voz baixa. "Cheguei com uns 12, mais ou menos. Um senhor me acolheu, disse que podia ficar se ajudasse com o serviço. Depois ele foi embora e eu fiquei com a borracharia. E antes disso..."
Léo encolheu os ombros. Não lembro muito. Só lembro que fugi de casa. Não sei bem por quê. Só sei que não queria mais estar lá. O caminhoneiro abaixou a cabeça. As mãos tremiam levemente ao redor da caneca quente. Então era verdade. O menino tinha mesmo fugido. Aquela ausência de tantos anos não era só culpa do tempo, mas também da dor. Uma dor que ele, talvez sem querer, havia causado. Sabe, eu tive um filho, disse ele, encarando o fundo do café. Léo olhou de lado, sem dizer nada. Faz 15 anos que não o vejo. Ele tinha 5 quando partiu. A mãe dele levou ele embora. Não me disse onde iam. Depois, eu tentei encontrar, mas era como procurar uma sombra. Nunca consegui. Silêncio. O nome dele também era Léo. O jovem ficou imóvel, como se congelado por dentro. O tempo pareceu parar. Só o barulho da chuva continuava, agora mais forte. Você está dizendo que eu sou seu filho? Eu não estou dizendo nada ainda. Só vi a cicatriz no seu braço. Eu lembro exatamente do dia em que aconteceu. Você caiu de um triciclo vermelho. A gente morava numa casa com uma varanda grande. Tinha um cachorro vira-lata que vivia deitado na sombra. Seu apelido era Léozinho do Sertão. Você dançava forró mesmo pequeno. Léo levou as mãos ao rosto. Respirava pesado. Algumas dessas coisas eu lembro, mas achava que eram sonhos. Imagens que vinham na cabeça de vez em quando. Nunca soube se eram reais. O caminhoneiro fechou os olhos. O peso de anos se acumulava sobre os ombros. Mas ainda não era hora de se emocionar. Precisava de certeza. Eu não tenho provas. Não tenho documento, nem papel assinado. Mas desde que te vi, algo me apertou por dentro. Como se eu tivesse encontrado uma parte minha que eu nem lembrava que faltava. Léo se levantou, andou de um lado para o outro, respirando fundo. Minha mãe nunca me falou nada. Só dizia que meu pai não prestava, que era bruto, que largou a gente. Eu acreditei. Cresci com raiva de alguém que eu nem conhecia. Eu errei muito, disse o caminhoneiro, sem fugir. Na época eu era novo, cabeça dura. Fiz escolhas erradas. E quando tentei consertar, já era tarde. Mas nunca deixei de procurar. Quando soube que vocês tinham sumido, fui atrás. Fui até o Maranhão, depois para Rondônia. Gastei tudo o que tinha procurando. Só achei silêncio. Léo se sentou novamente, agora com o olhar marejado. Se for verdade, porque só agora? Porque depois de tanto tempo? Porque eu não sabia. Não fazia ideia de onde você estava. Quando te vi aqui, achei que era alucinação. Mas quanto mais eu olhava, mais certeza eu tinha. E aí me deu medo. Medo de estar errado. Medo de te perder de novo. Os dois ficaram ali, lado a lado, sem palavras. O café já frio. A chuva engrossava do lado de fora, batendo com força nas telhas. O cheiro de terra molhada invadia o espaço pequeno. Você tá com fome? Perguntou Léo. Por fim. Tô, respondeu o caminhoneiro com um meio sorriso. Tem um arroz com ovo. Não é muito, mas dá para 2. Comeram em silêncio. Aos poucos, o clima se abrandava. Havia uma tensão diferente agora, mais próxima do entendimento do que da distância. Os gestos estavam mais lentos, os olhares menos duros. Era como se os dois estivessem tateando no escuro em busca de uma conexão esquecida. Depois do jantar simples, Léo mostrou o quartinho onde dormia. Uma cama de madeira, um ventilador velho e uma mochila com poucos pertences. Não havia foto, nem lembranças antigas. Apenas um pequeno caderno de capa azul, com desenhos rabiscados à mão. O caminhoneiro folheou devagar e parou numa página onde havia uma casa com varanda e um cachorro ao lado de um triciclo. Você desenhou isso quando era pequeno. Lembro de desenhar isso muitas vezes, mas nunca soube se era invenção da minha cabeça. Não era, disse o caminhoneiro, quase sussurrando. Era nossa casa. O silêncio agora era outro. Mais pesado, mas também mais sincero. Você vai embora amanhã? Perguntou Léo. Depende. Posso ficar mais um pouco, se você quiser. Léo olhou para o chão. Depois, levantou os olhos. Pode. Tem espaço aqui. E a borracharia está precisando de ajuda. O caminhoneiro assentiu.
Pela primeira vez em anos, sentia que estava no lugar certo. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio que dizia muito. O caminhoneiro acordava cedo, como sempre fizera, e tomava café sentado na cadeira de plástico da borracharia, observando o movimento quase inexistente da BR-317 naquele trecho esquecido. Léo, por sua vez, mantinha sua rotina rígida, mexendo nos pneus, organizando ferramentas, atendendo os poucos clientes que apareciam, sempre com o mesmo ar concentrado e contido. Eles não falavam muito, mas havia uma espécie de pacto não declarado. O caminhoneiro não forçaria nenhuma lembrança e Léo não afastaria o pai outra vez. O tempo parecia correr mais devagar naquele lugar. O calor começava a castigar logo após as 7 da manhã e o cheiro de borracha misturado com graxa se impregnava nas roupas e na pele. Mas o caminhoneiro não reclamava. Ele limpava o chão, lavava peças antigas, buscava água no poço. Tudo para permanecer por perto. Tudo para criar, pouco a pouco, algum tipo de convivência. No terceiro dia, Léo saiu antes do amanhecer, sem dizer para onde ia. O caminhoneiro se preocupou, mas ficou. Passou o dia todo na borracharia, sozinho, como quem cuida de um lugar sagrado. Ao entardecer, o rapaz voltou com uma cesta de frutas e uma caixa de ferramentas novas. Fui até a cidade vizinha, explicou. Tinha umas coisas faltando. Obrigado por ter cuidado do lugar. O caminhoneiro apenas assentiu. Mais tarde, Léo entregou ao pai uma camisa limpa. Essa aí era de um cliente que deixou e nunca voltou. Tá lavada. Acho que vai servir. Obrigado, disse ele, segurando o tecido como se fosse um presente valioso. Naquela noite, jantaram juntos outra vez. Feijão com farinha e banana frita. O caminhoneiro contou histórias da estrada, sem exageros, sem heroísmo. Falou das longas madrugadas dirigindo sem ver ninguém, dos rádios que só pegavam 2 estações, dos sustos com animais atravessando no escuro. Léo ouvia sem interromper, apenas absorvendo. Você sempre ficou na estrada? Perguntou, depois de um tempo. Quase sempre. É onde me sinto menos perdido. Quando tô dirigindo, parece que tô indo a algum lugar, mesmo que não saiba exatamente para onde. Léo assentiu, como se entendesse. Havia algo na solidão da estrada que combinava com a própria vida dele. Você já pensou em parar? Já. Mas parar para fazer o quê? Eu sou estrada. Não sei ser outra coisa. Talvez não precise parar. Só mudar a rota. O caminhoneiro encarou o filho. Aquelas palavras eram simples, mas carregavam um convite que ele não esperava. Uma possibilidade. Na manhã seguinte, chegaram 2 caminhões na borracharia. Um deles com o pneu estourado, o outro apenas acompanhando. Os motoristas eram irmãos, falantes, cheios de piadas. Brincaram com Léo, perguntaram quem era o novo funcionário. Esse aqui é um amigo da estrada, disse Léo, sem encarar o caminhoneiro. Ele ficou em silêncio. Entendia. Ainda era cedo para assumir qualquer laço. Os motoristas riram, fizeram comentários bobos e partiram no fim da tarde. Antes de dormir, o caminhoneiro foi até o caminhão e tirou debaixo do banco uma caixa antiga de madeira. Dentro, havia fotografias, recortes de jornal, um carrinho de brinquedo azul e uma fita cassete com o nome Léo escrito à mão. Ele ficou olhando para tudo aquilo por minutos, depois voltou à borracharia e deixou a caixa sobre a bancada. Isso aqui é seu. Se quiser ver, se quiser guardar, tá aqui. Léo não respondeu de imediato. Olhou para a caixa como se fosse uma armadilha emocional. Mas depois, com cuidado, sentou e abriu. Pegou uma das fotos. Nela, um homem mais jovem segurava um menino risonho no colo, na frente de um caminhão branco. Ao fundo, uma rede balançava. Eu lembro disso. Eu acho, mas achava que era sonho. Não era sonho, disse o caminhoneiro com a voz firme. Aos poucos, Léo pegou as outras coisas. O carrinho azul, o recorte do jornal onde o caminhoneiro aparecia, recebendo um prêmio de motorista exemplar. A fita cassete. O que tem nessa fita? Uma música. Era a que eu botava para tocar quando você dormia. Você gostava tanto que parava de chorar só de ouvir os primeiros acordes. Léo colocou a fita sobre o peito, como se tentasse escutar o passado. Depois, guardou tudo de volta na caixa,
fechando com cuidado. Obrigado. Naquela noite, dormiram cedo, mas o sono do caminhoneiro foi leve. A cabeça girava com memórias que voltavam, com perguntas que ainda não tinham resposta. No meio da madrugada, saiu do quarto e foi até o fundo da borracharia. O céu estava limpo e a lua iluminava a estrada como um farol solitário. Sentou-se na mureta de concreto e ficou ali, em silêncio, até ouvir passos. Léo se aproximou, com a camisa jogada no ombro e o rosto ainda marcado pelo sono. Eu lembrei de uma coisa hoje, disse. Lembrei de uma noite em que a luz acabou. A gente ficou sentado no escuro, com vela, e você contou uma história de caminhoneiro que virou estrela. Você dizia que todo farol no céu era um caminhoneiro dirigindo lá em cima. O caminhoneiro sorriu, emocionado. Eu contava isso sempre. Você gostava dessas histórias. Léo sentou ao lado dele. Não disseram mais nada por um tempo. Apenas olharam o céu. Você vai continuar aqui por quanto tempo? Perguntou Léo. Quanto você aguentar. Talvez a gente possa ajeitar o quartinho do lado. Tá vazio. Com um colchão bom, fica melhor que dormir no caminhão. O caminhoneiro olhou para o filho. Você quer que eu fique? Léo demorou, mas respondeu. Eu não sei, mas sei que não quero que você vá ainda. Aquela era a resposta mais honesta que poderia ter. E bastava. Nos dias seguintes, os dois passaram a trabalhar lado a lado. Léo começou a chamar o caminhoneiro de pai uma vez ou outra, sem cerimônia. Como quem testa uma palavra nova na boca e vê que ela ainda serve. O caminhoneiro, por sua vez, passou a escrever num caderno velho. Coisas que queria ter dito. Coisas que ainda não sabia como dizer. Um dia, apareceu uma mulher de meia idade, com roupa simples e olhar desconfiado. Era a dona de um comércio da cidade vizinha, que viera por indicação para arrumar o pneu da caminhonete. Quando viu Léo, seus olhos se arregalaram. Você é filho da Rosa. Léo gelou. Sim. Por quê? Eu conheci tua mãe. Ela morou por um tempo na cidade. Depois sumiu. A gente achava que você tinha ido com ela, mas disseram que tinha fugido. Nunca se soube direito. O caminhoneiro ficou tenso. Aquela mulher podia trazer mais verdades do que estavam prontos para ouvir. Depois que ela foi embora, ninguém mais falou dela. Era reservada. Trabalhava num restaurante. Falava pouco, mas quando falava, só dizia que o pai do menino era da estrada, que tinha um caminhão e sumido. Mas ela parecia triste, como quem também estava fugindo de alguma coisa. Léo ficou em silêncio, absorvendo. A mulher se despediu e foi embora, deixando uma dúvida no ar. Talvez a mãe dele não fosse tão vilã quanto acreditara. Talvez todos tivessem errado um pouco, cada um à sua maneira. No fim daquela tarde, Léo foi até o pai, que lavava ferramentas do lado de fora. Se você quiser, eu acho que a gente pode reformar esse lugar, colocar uma placa nova, pintar, fazer da borracharia um lugar direito. O caminhoneiro sorriu. Você acha que dá? Acho. E se não der, a gente tenta de novo. Era o início de algo novo. Não perfeito, não sem feridas, mas real. E, pela primeira vez em muitos anos, ambos tinham uma estrada para construir, juntos. Os dias seguintes foram intensos na borracharia. Léo e o caminhoneiro decidiram que era hora de mudar aquele lugar, torná-lo mais acolhedor e organizado. A antiga placa amarelada pela chuva foi retirada e começaram a pintar uma nova, com tinta vermelha e letras brancas, visíveis mesmo de longe. O cheiro forte da tinta fresca misturava-se com o cheiro habitual de borracha e graxa. Era uma transformação física, mas também simbólica. Aquele espaço, antes quase abandonado, começava a ganhar vida novamente. O caminhoneiro acordava cada vez mais cedo para ajudar Léo a organizar ferramentas, limpar o chão e ajeitar o depósito de pneus. O jovem, por sua vez, mostrava um lado mais aberto e menos contido, ainda que as lembranças dolorosas permanecessem guardadas em algum canto escuro de sua mente. Um dia, enquanto pintavam a nova placa, Léo fez uma pergunta que parecia ter martelado a cabeça dele durante dias. Você nunca tentou falar com a minha mãe? Quero dizer, para entender por que ela levou você embora, o que aconteceu? O caminhoneiro parou.
Segurou o pincel e olhou para o horizonte da BR-317, onde o sol começava a queimar a manhã. Eu tentei. Liguei algumas vezes. Fui até onde disseram que ela morava, mas sempre estava longe ou não quis conversar. Acho que ela estava machucada demais para explicar. Léo respirou fundo. Acho que a gente precisa tentar. Talvez ela tenha respostas para a gente. Respostas que não vamos encontrar aqui. Era uma proposta que mexia com os dois. O caminhoneiro tinha medo, mas também esperança. Era como enfrentar um trecho desconhecido da estrada, sem mapas ou sinal de celular. Durante a tarde, receberam a visita de um caminhoneiro mais velho, conhecido da região, que trouxe algumas peças para reparar. Ele sentou na cadeira de plástico, bebeu café e observou Léo e o caminhoneiro trabalhando. Eu conheço esse garoto, disse ele, com a voz firme. Ele é trabalhador de fibra. Não desiste fácil. O caminhoneiro sorriu, sentindo-se um pouco mais seguro. Aquele reconhecimento simples fez a diferença. No fundo, ambos sabiam que ainda teriam muitos desafios pela frente. Naquela noite, o caminhoneiro voltou a olhar a caixa de madeira com as fotos e os papéis antigos. Decidiu que era hora de contar algumas histórias para Léo, para que ele entendesse mais do que só as lembranças dispersas. Sentaram-se na varanda, com o céu estrelado brilhando acima deles. O barulho distante de algum caminhão ecoava na estrada. Você sabia que quando me tornei caminhoneiro, eu queria ser o melhor, não só para ganhar dinheiro, mas para mostrar que eu podia ser alguém confiável, um homem de palavra, mesmo que tivesse errado com você e com sua mãe. Léo escutava, atento, mas a estrada também me ensinou que nem tudo depende da gente, que o vento pode mudar a rota e a gente tem que saber se adaptar. E eu acho que agora é a hora de mudar, de tentar consertar o que ficou pelo caminho. Léo fechou os olhos e falou baixinho. Eu nunca tive um exemplo de pai, só essa raiva que me acompanhou. Mas agora, eu quero tentar acreditar. O caminhoneiro respirou fundo e colocou a mão no ombro do filho. Vamos fazer isso juntos. Na manhã seguinte, decidiram que fariam a viagem para tentar encontrar a mãe de Léo. Não sabiam onde ela estava exatamente, mas tinham algumas pistas. Léo tinha guardado fragmentos de conversa e lembranças que poderiam ajudar. O caminhoneiro revisou as rotas, se traçou um plano. Era a primeira vez em muitos anos que ele deixaria a borracharia por um tempo, mas sentia que era uma viagem necessária. Antes de partir, Léo entrou na borracharia para pegar alguns objetos e notou uma velha rádio amador no balcão. Era um equipamento que o caminhoneiro usava para se comunicar nas estradas, especialmente em lugares onde o celular não pegava. Quer usar isso? Perguntou o caminhoneiro. Nunca mexi nisso. Eu te ensino. Pode ser útil para a viagem. Léo aceitou. Durante aquela tarde, eles passaram horas mexendo no rádio, aprendendo os códigos, ouvindo as frequências. Era um mundo novo para o jovem, que começava a sentir-se mais conectado não só ao pai, mas também à vida que ele levava. Quando a noite chegou, o caminhoneiro ligou o rádio e falou: aqui é o caminhoneiro do sertão. Se alguém estiver na região da BR-317, responda: preciso de ajuda. A resposta demorou, mas veio. Era uma voz feminina, calma, que identificou-se como moradora de um povoado próximo. Posso ajudar? Sim, respondeu o caminhoneiro, tentando controlar a ansiedade. Estamos procurando uma mulher que possa ser a mãe do meu filho. A voz do outro lado hesitou. Depois disse que tentaria ajudar, perguntando detalhes, prometendo tentar localizar. O rádio desligou. O silêncio voltou, mas havia uma esperança diferente no ar. Léo olhou para o pai e sorriu. Talvez a estrada esteja abrindo um novo caminho para a gente. No dia seguinte, arrumaram um caminhão, prepararam o que podiam levar, com o rádio de mão ligado, partiram. A viagem não seria fácil. A BR-317 era conhecida por ser traiçoeira, com trechos de terra batida, buracos, animais na pista e a solidão que pressionava a mente. Mas aquele percurso também carregava promessa de reencontro. No caminho, encontraram dificuldades. Um trecho cheio de buracos quase derrubou o caminhão, obrigando o caminhoneiro a parar e fazer reparos básicos com a ajuda de Léo. A tensão do momento forçou-os a trabalhar em equipe como nunca antes. Foi exaustivo, sujo, mas também fortalecedor.
Mais tarde, durante uma pausa em um pequeno posto de combustível, um senhor velho compartilhou histórias da estrada. Falou sobre pessoas que desapareceram, mas que a esperança nunca morria para quem estava disposto a buscar. O caminhoneiro e Léo absorveram cada palavra. Sentiam que estavam mais próximos do que nunca, mesmo com tantas incertezas pela frente. Após muitos quilômetros e várias tentativas pelo rádio, receberam notícias de uma mulher que morava em uma pequena comunidade, um pouco afastada da rodovia. Ela se chamava Rosa, a mãe de Léo. Os dois trocaram olhares nervosos. O reencontro se aproximava, mas também o medo do que viria junto. A estrada, que por anos fora testemunha da separação, agora seria palco da tentativa de recomeço. A viagem seguiu seu curso pela BR-317, um caminho sinuoso e desafiador, cercado por uma natureza bruta e cheia de contrastes. A mata fechada e os morros altos iam se alternando com clareiras, onde pequenas casas de madeira e terra pareciam tímidas, compondo o cenário rural do norte do país. O cheiro de terra úmida, das árvores, do mato cortado pela brisa quente trazia uma sensação de nostalgia e ao mesmo tempo inquietação para ambos, pai e filho. Era como se aquele trecho da estrada tivesse sido o palco silencioso de uma história que agora eles tentavam escrever de novo. Chegaram ao povoado no fim da tarde. As casas simples, construídas com madeira e pau, estavam alinhadas próximas umas às outras, em torno de uma praça pequena onde crianças brincavam e alguns moradores conversavam sentados nos bancos. O ar estava impregnado pelo aroma da lenha queimando nas fogueiras preparatórias para o jantar. A vida ali parecia tranquila, quase imutável, mas com o ritmo próprio de quem sabe que é a resistência diária. Seguiram as indicações dadas pela voz no rádio e logo encontraram uma senhora de meia-idade sentada na varanda de uma casa com janelas de madeira pintadas de azul desbotado. O rosto dela era marcado por linhas profundas, reflexo dos anos duros das emoções vividas, mas havia uma expressão gentil e acolhedora. A mulher levantou-se quando viu os dois homens se aproximarem. Seus olhos fixaram-se em Léo, como se um passado distante se projetasse na frente dela. — Você é Léo? Perguntou a mulher com a voz calma e firme. — Sim, sou eu, respondeu o jovem, sentindo o coração bater mais forte. — Eu sou Rosa, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. Eu esperei por esse dia por muito tempo. O caminhoneiro observava, sentindo um misto de alívio e tensão. Aquela mulher era a mãe do filho que ele buscava há tantos anos. Finalmente, estavam juntos novamente. Sentaram-se na pequena sala da casa. Enquanto a noite caía, começaram a conversar. Rosa contou sua versão da história que levou à separação. Explicou as dificuldades que enfrentou para criar Léo, as decisões difíceis que tomou e o medo que sentiu ao escolher partir, acreditando que era o melhor para o filho e para o caminhoneiro. O caminhoneiro ouviu com atenção, sem interromper. Não havia julgamentos, apenas a vontade sincera de entender e reconstruir. Léo observava as duas pessoas que formavam sua história, finalmente juntando as peças de um quebra-cabeça antigo. Durante a conversa, Rosa revelou que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre manteve a esperança de que um dia a família pudesse se reencontrar. Ela mostrava fotos antigas, cartas guardadas e objetos que tinham valor sentimental. Foi então que veio a primeira reviravolta verdadeira. Rosa contou que, pouco antes de partir, tentou enviar uma carta para o caminhoneiro com notícias e um pedido de perdão, mas a correspondência nunca chegou até ele. O caminhoneiro ficou em silêncio, o peso da ausência e da falta de comunicação deixando uma marca dolorosa. Léo sentiu uma mistura de tristeza e esperança. Finalmente, entendia que ninguém era vilão naquela história, apenas pessoas tentando sobreviver e fazer melhor com as circunstâncias que a vida lhes impôs. Nos dias seguintes, Rosa os levou para conhecer o pequeno vilarejo e suas tradições. A cultura local, marcada por festas regionais, culinária típica e o jeito simples de viver, impactava profundamente os dois homens. Eles participavam das celebrações, experimentavam pratos feitos com mandioca, peixe e frutas nativas e ouviam histórias de antigas gerações passadas oralmente. Esse contato com a cultura local ajudava a fortalecer a conexão entre eles, criando uma atmosfera de respeito e pertencimento que não existia há muito tempo. Entretanto, a convivência também revelou conflitos internos. Léo,
que carregava anos de mágoa e insegurança, lutava para aceitar a presença do pai ao seu lado. O caminhoneiro, por sua vez, batalhava contra a culpa silenciosa que o impedia de se abrir completamente. Foi quando veio a segunda reviravolta média. Léo descobriu que Rosa, por dificuldades financeiras e emocionais, havia pensado em dar o menino para adoção quando ele ainda era bebê. Essa revelação causou uma tempestade de emoções no jovem, que precisou lidar com a dor de um abandono quase duplo. O caminhoneiro segurou a mão do filho com firmeza. Você não foi um erro. Você sempre foi a razão de eu continuar. Palavras simples, mas carregadas de verdade, que começaram a curar algumas feridas profundas. Com o passar das semanas, o trio decidiu que seria importante tentar sanar os desentendimentos do passado para construir um futuro. Rosa começou a trabalhar junto com Léo e o caminhoneiro, ajudando nos reparos da borracharia e aprendendo mais sobre a rotina da estrada, um universo que antes lhe parecia distante. No entanto, ainda havia obstáculos. A distância da cidade grande, a falta de recursos e a resistência de alguns moradores locais a mudanças criavam tensões. Uma manhã, quando o caminhoneiro saiu para buscar peças na cidade, Léo e Rosa tiveram uma conversa franca sobre o que esperavam dali em diante. Eu quero que a gente seja uma família, disse Léo, olhando para a mãe. Eu também, respondeu Rosa, emocionada. Mas será que vai ser fácil? Perguntou ele, receoso. Nada que vale a pena é fácil, respondeu a mãe. Foi nesse momento que surgiu a terceira reviravolta pequena, porém significativa. Um comerciante local, que via a modernização da borracharia como uma ameaça ao seu negócio, começou a espalhar boatos sobre eles. Diziam que a família queria mudar o jeito das coisas e que não respeitavam as tradições do povoado. Essas intrigas geraram um afastamento de alguns vizinhos, colocando a família em um delicado isolamento social. Léo sentiu a pressão e desabafou com o pai. Às vezes parece que estamos lutando contra o mundo inteiro. O caminhoneiro concordou. Mas a estrada também me ensinou a não desistir na primeira curva difícil. Decidiram, então, organizar uma festa na borracharia, reunindo os moradores para celebrar a cultura local e mostrar que mudança não precisava significar perda, mas sim crescimento. A preparação tomou dias. Pintaram a borracharia com cores vivas, fizeram uma fogueira, convidaram músicos locais e prepararam comidas típicas. O clima de expectativa e nervosismo pairava no ar. No dia da festa, o ambiente estava vibrante. Risos, música, dança e cheiro de comida quente enchiam o espaço. Aos poucos, os vizinhos começaram a se aproximar, trocando olhares desconfiados que logo se transformaram em sorrisos. Foi quando ocorreu a quarta reviravolta média. O comerciante, vendo a aceitação da festa, tentou sabotar o evento apagando a luz principal da borracharia. O apagão gerou um momento de silêncio e tensão, mas também de união. Com lanternas, velas e vozes, os moradores e a família iluminaram o lugar, cantando juntos. O gesto quebrou o gelo entre eles e abriu o caminho para uma nova fase de convivência. O caminhoneiro sentiu o orgulho do filho e da esposa, que juntos conseguiram transformar um conflito em celebração. Nos dias que se seguiram, o relacionamento entre pai e filho continuava se fortalecendo, ainda que os fantasmas do passado insistissem em aparecer. Léo tinha momentos de vulnerabilidade, duvidando se conseguiria perdoar e se deixar ser amado. O caminhoneiro, por sua vez, lutava contra o medo de perder o filho novamente. Outro acontecimento marcante foi quando Léo recebeu uma proposta de emprego em uma cidade maior. Era uma oportunidade que podia mudar sua vida, mas significava deixar a borracharia e a família recém-reunida. O conflito interno dele crescia. Seguir seu sonho ou permanecer com a família. Discutiram juntos, pesando os prós e contras, até que chegaram a uma solução que equilibrava os desejos de todos. Léo aceitaria o emprego, mas estaria a borracharia com frequência e tentaria trazer melhorias para o povoado com o que aprendesse. Essa decisão trouxe alívio e esperança, mas também o reconhecimento de que nada seria fácil, que o esforço e o sacrifício seriam constantes. O caminhoneiro entendeu que seu papel agora era ser apoio incondicional para o filho e para Rosa, mesmo que isso significasse deixar a estrada por um tempo para ficar perto deles. Enquanto isso, a borracharia, renovada e cheia de vida, tornou-se um símbolo de resistência, amor e recomeço naquela região esquecida pela pressa do mundo moderno. O vínculo entre pai e filho,
Construído com paciência, esforço e coragem, era a prova de que o tempo não apaga tudo, que a estrada sempre pode trazer novas chances, que o coração pode partir para depois se reconstruir mais forte. O sol ainda brilhava forte quando o caminhoneiro e Léo chegaram de volta à borracharia após a festa, que marcou um ponto de virada para a comunidade. A atmosfera estava carregada de otimismo, mesmo com as tensões ainda latentes. Rosa estava lá, esperando por eles, preparando um café simples, mas cheio de sabor, feito com grãos moídos na hora que ela comprará na feira do vilarejo. Aquela manhã trazia uma calma passageira, mas o caminhoneiro sentia no ar que o caminho à frente ainda seria cheio de pedras. O vento soprava quente, levantando poeira da estrada de terra batida que levava à borracharia, lembrando que, assim como na estrada, a vida também era feita de altos e baixos. Enquanto tomavam café, Léo trouxe à tona o tema que rondava sua mente desde que receberá a proposta de emprego na cidade grande. Rosa olhava com um misto de preocupação e esperança, enquanto o caminhoneiro observava em silêncio, ponderando sobre o futuro do filho e da família. É uma oportunidade que não posso deixar passar, disse Léo, com um brilho de determinação. Quero saber uma coisa, de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora para a história. No olhar, mas também não quero deixar vocês sozinhos aqui. Quero ajudar a borracharia, melhorar as coisas para todos. Rosa sorriu, tocando a mão do filho. Temos que acreditar que podemos crescer sem perder o que somos. A mudança assusta, mas é parte da vida. O caminhoneiro, por sua vez, sentia que deveria apoiar Léo, mas o medo do abandono, aquele velho sentimento que o acompanhava há tantos anos, teimava em não deixar seu coração em paz. No dia seguinte, o caminhoneiro saiu cedo para resolver pendências na cidade. Enquanto isso, Rosa e Léo começaram a organizar a borracharia para os dias seguintes. A rotina começava a se firmar, mas uma nova dificuldade apareceu no horizonte. Durante uma revisão nos pneus e equipamentos, Léo percebeu que algumas ferramentas essenciais estavam faltando ou em condições precárias. A economia apertada não permitia a compra imediata de novos itens, e o prazo para que ele assumisse um novo emprego estava se aproximando rapidamente. Essa situação causou um impasse. Como manter a borracharia funcionando com recursos limitados enquanto Léo se preparava para partir? Naquele momento, o caminhoneiro voltou da cidade com notícias que mexeriam profundamente com todos. Ele havia conseguido um acordo com o fornecedor para entregar peças e ferramentas a prazo, algo que possibilitaria manter o negócio funcionando, mas com condições que exigiriam muita disciplina financeira. Além disso, soube que um grande trecho da BR-317 passaria por obras de pavimentação e melhorias nos próximos meses, o que poderia aumentar o fluxo de caminhões e, consequentemente, a demanda por serviços como o deles. Essa notícia trouxe uma esperança renovada, mas também um desafio. Seria preciso estar preparado para atender a um volume maior de clientes, o que exigiria mais investimento e dedicação. Léo e o caminhoneiro começaram a planejar estratégias para aproveitar essa oportunidade. Decidiram investir em pequenos reparos que aumentassem a eficiência do local, além de oferecer serviços diferenciados para atrair os caminhoneiros que passassem pela rodovia. Enquanto isso, Rosa continuava sua busca por alternativas para ajudar financeiramente. Começou a produzir doces caseiros, usando receitas tradicionais da região, e vender para os moradores e para quem passava pela borracharia. O cheiro doce das frutas cozidas e do açúcar caramelizado se espalhava pelo ambiente, criando um contraste acolhedor com o cheiro usual de graxa e borracha. A presença dela ali, ativa e cheia de energia, ajudava a fortalecer os laços familiares e também a criar uma rede de apoio na comunidade. No entanto, nem tudo caminhava sem tropeços. O comerciante que antes espalhara boatos sobre a família continuava observando com desconfiança os avanços da borracharia e começava a procurar meios para desacreditá-los novamente, seja com pequenos comentários maldosos ou incentivando a resistência de alguns moradores mais tradicionais. A tensão entre eles criava uma atmosfera complicada que exigia cuidado para não gerar conflitos maiores. Além disso, Léo sentia o peso da decisão de se mudar para a cidade. A ideia de deixar Rosa e o caminhoneiro naquela situação difícil o incomodava, mas a vontade de construir um futuro melhor para todos o impulsionava.
Ele passou noites acordado pensando em como equilibrar esses dois mundos que pareciam se afastar, mas que ao mesmo tempo precisavam um do outro. Numa manhã fria, o caminhoneiro surpreendeu Léo com uma conversa franca. Você tem o direito de buscar seus sonhos, filho, disse ele com a voz firme e serena. Mas lembre-se de que a estrada é longa e cheia de curvas, e a gente precisa de pontos de apoio para continuar. Léo assentiu, emocionado. Sentia que aquele homem havia mudado muito desde o reencontro e que estava mais presente, mais forte. No dia seguinte, receberam a visita inesperada de um grupo de caminhoneiros que passavam pela BR-317. Eles haviam ouvido falar da borracharia renovada e queriam conhecer o local. A atmosfera mudou instantaneamente. Os homens, acostumados à solidão da estrada, encontraram ali um espaço de camaradagem, conversa franca e ajuda mútua. A rádio amador, que Léo agora dominava, tornou-se ferramenta essencial para a comunicação entre os caminhoneiros e para a divulgação dos serviços da borracharia. O som estático do rádio, as vozes amigas que atravessavam as ondas invisíveis, criavam uma rede invisível de apoio. Essa interação trouxe uma nova energia ao lugar. A borracharia se tornou mais do que um ponto de parada, era um refúgio na vastidão da estrada. Mesmo assim, os desafios continuavam. Durante um dia de atendimento, Léo teve que lidar com um caminhão que apresentou um problema mais complexo do que o esperado. A falta de ferramentas específicas complicou o serviço, obrigando-os a buscar alternativas improvisadas que testaram sua criatividade e habilidade. Foi um momento tenso, mas também um aprendizado importante, que mostrou que o sucesso viria com esforço e resiliência. Enquanto isso, Rosa recebia convites para participar das festas tradicionais da região, onde suas doces se tornavam cada vez mais famosos. Essas conexões culturais ajudavam a integrar ainda mais a família e a comunidade, quebrando barreiras e criando novas amizades. Numa dessas festas, durante uma roda de conversa, Rosa descobriu que o comerciante que tentava sabotar a borracharia estava passando por dificuldades financeiras e buscando apoio. Ao invés de se afastar, ela decidiu tentar estabelecer uma ponte, oferecendo ajuda e mostrando que a cooperação poderia ser mais forte do que a rivalidade. Essa atitude surpreendeu a todos, inclusive o caminhoneiro, que aprendeu ali que, às vezes, o maior obstáculo não está na estrada ou nas pessoas, mas em nossas próprias resistências e preconceitos. No final daquele mês, a família comemorou uma pequena vitória. A borracharia começou a lucrar o suficiente para cobrir as despesas básicas e investir em melhorias simples, como um sistema de iluminação melhorado e a compra de novos equipamentos de segurança. Essa conquista, porém, teve seu preço. Rosa precisou dedicar muitas horas extras à produção dos doces, sacrificando momentos de descanso e lazer. Léo adiou a mudança para a cidade, comprometendo-se a ficar mais tempo para ajudar. O caminhoneiro sentiu o peso de tudo aquilo, mas também a força da união familiar. O conflito interno do caminhoneiro crescia à medida que via seu filho amadurecer e se preparar para voar mais alto, enquanto ele sentia suas próprias limitações físicas aumentarem com o passar do tempo. O medo de ficar para trás, de não ser mais útil, o assombrava, mas ele se segurava na fé e no amor que agora compartilhavam. Em uma manhã chuvosa, durante uma conversa tranquila, Léo falou para o pai sobre seus planos futuros e seu desejo de manter a borracharia viva, mesmo com a distância física. Pai, quero que você saiba que o que construímos aqui é muito mais do que um negócio. É a nossa história, nossa raiz. O caminhoneiro segurou a mão do filho, emocionado, e respondeu que sempre estaria ali, onde quer que estivesse. Enquanto isso, a estrada seguia seu curso, levando caminhoneiros cargas de histórias para destinos incertos, mas deixando também a certeza de que a família, o amor e a esperança são os verdadeiros motores que nos movem. A rotina na borracharia estava finalmente se estabilizando e a convivência entre o caminhoneiro, Léo e Rosa traziam um novo significado para cada um deles. O movimento da BR-317, graças às obras de pavimentação, aumentava gradativamente, o que significava mais trabalho, mais desafios e mais oportunidades. Numa manhã de céu limpo, enquanto o sol ainda atingia o horizonte com tons dourados, um caminhão carregado de mercadorias parou em frente à borracharia. O motorista, um homem de meia idade, com o rosto marcado pelo sol e pelos anos de estrada, entrou para pedir ajuda com um pneu furado. Enquanto trabalhavam, o caminhoneiro percebeu que o homem parecia conhecer detalhes da sua história.
Em um momento de conversa, o caminhoneiro descobriu que aquele motorista havia cruzado com ele com Rosa muitos anos atrás, pouco antes da separação da família. O caminhoneiro ficou surpreso e inquieto com a coincidência, mas, ao mesmo tempo, sentiu que aquele encontro não era mero acaso. Era como se o passado estivesse querendo dialogar com o presente, trazendo à tona lembranças e questões que ainda precisavam ser resolvidas. Nos dias seguintes, a presença daquele caminhoneiro tornou-se mais frequente na borracharia. Ele trazia relatos de outros motoristas sobre a vida na estrada, mas também informações sobre Rosa que causaram certo desconforto. Sem querer alimentar conflitos, o caminhoneiro manteve-se cauteloso, mas não pôde evitar que algumas dúvidas surgissem em sua mente. Durante uma conversa com Rosa, ele mencionou as histórias que ouvirá e o que elas poderiam significar para o futuro da família. Rosa, porém, mostrou-se serena, afirmando que o passado era parte dela, mas que não definia quem ela era hoje. No entanto, aquela conversa desencadeou uma reviravolta média. Léo descobriu que Rosa havia mantido contato esporádico com uma antiga amiga da cidade, uma pessoa que conhecia muitos detalhes do passado da família e que, agora, havia retornado à região. Essa amiga parecia ter suas próprias motivações, se não era clara quanto às suas intenções. Léo ficou inquieto com a possibilidade de que essa figura pudesse interferir nos planos de reconstrução da família. Sentia que a presença dela poderia abalar a frágil estabilidade que haviam conquistado. O caminhoneiro, por sua vez, decidiu investigar discretamente o que aquela amiga realmente queria. Usando contatos na estrada e informações obtidas por meio do rádio amador, ele tentou entender se aquela pessoa representava uma ameaça ou uma oportunidade. Enquanto isso, a vida na borracharia continuava. Léo se dedicava ao aprendizado e aos preparativos para a mudança para a cidade, mas com o coração dividido. Rosa continuava a fortalecer os laços com a comunidade, participando das festas tradicionais e incentivando a produção de doces, que agora começavam a atrair visitantes de outras regiões. O caminhoneiro observava tudo com um misto de orgulho e saudade, sabendo que aquela fase representava o fechamento de um ciclo e o começo de outro. A borracharia, que outrora fora um ponto simples na estrada, transformará-se num espaço de encontro, aprendizado e esperança. O comerciante rival, que havia tentado minar o trabalho da família, parecia recuar diante da força da união e da aceitação dos moradores. Ainda assim, não desistia completamente, mantendo uma postura observadora, esperando o momento certo para agir. Um dia, durante uma conversa entre Rosa e Léo, a amiga do passado apareceu inesperadamente na borracharia. Seu nome era Clara, e ela trazia na bagagem uma história cheia de detalhes e segredos que mexeriam com a confiança e a segurança de todos. Clara disse que sabia de coisas importantes que Rosa precisava ouvir e que estavam ligadas ao afastamento do caminhoneiro tantos anos atrás. A forma como ela se expressava, com uma mistura de simpatia e tensão, fez com que Rosa e Léo ficassem apreensivos. Foi então que veio a grande reviravolta. Clara revelou que, antes de Rosa partir com Léo, houve um mal-entendido envolvendo uma pessoa da família do caminhoneiro, algo que poderia ter causado a separação e a distância de 15 anos. Essa informação, até então desconhecida, lançava uma nova luz sobre o passado e ameaçava desestabilizar tudo o que havia sido reconstruído. O caminhoneiro sentiu seu coração apertar. Era como se um véu que cobria o passado fosse rasgado, expondo feridas ainda abertas. Léo buscava entender como aquilo poderia impactar a família e sua própria identidade. Sentia a necessidade de proteger Rosa, mas também de saber toda a verdade. Rosa, com lágrimas nos olhos, enfrentou a amiga com coragem. Clara, por sua vez, declarou que vinha para ajudar, mas que precisava ser ouvida e compreendida. A tensão tomou conta da borracharia. A comunidade, ao perceber a movimentação em comum, começou a se reunir, curiosa e preocupada. O caminhoneiro percebeu que precisava agir para manter a harmonia e proteger aqueles que amava. Ele convocou uma reunião com Rosa, Léo e Clara para esclarecer todos os pontos. Durante horas, conversaram, com altos e baixos, revelando segredos, dúvidas e sentimentos reprimidos. Foi um processo doloroso, mas necessário para que pudessem seguir em frente. A partir daquele momento, a família se comprometeu a enfrentar os desafios juntos, com transparência e respeito. No entanto, não seria fácil apagar as marcas do passado.
Outra reviravolta média surgiu quando o comerciante rival tentou usar as informações trazidas por Clara para causar discórdia entre os moradores, plantando dúvidas sobre a honestidade da família. Mas a resposta da comunidade foi inesperada. Muitas pessoas se manifestaram em defesa da borracharia, reconhecendo o esforço e a dedicação de Rosa, Léo e do caminhoneiro. Essa demonstração de apoio fortaleceu ainda mais os laços entre eles e seus vizinhos, mostrando que a verdade e a união têm poder para superar obstáculos. Ao mesmo tempo, o caminhoneiro continuava lidando com seu conflito interno. Ele queria ser o pilar da família, mas também precisava reconhecer suas limitações e aceitar ajuda. Em um momento de vulnerabilidade, compartilhou seus sentimentos com Rosa e Léo, que o acolheram com carinho. Eles decidiram, juntos, que melhor seria dividir as responsabilidades, cuidar uns dos outros, sem carregar fardos sozinhos. Enquanto isso, a borracharia passava por melhorias estruturais, com a instalação de um pequeno espaço para descanso dos caminhoneiros, onde podiam tomar um café quente, ouvir música regional e trocar histórias da estrada. Esse ambiente se tornou um ponto de encontro que incentivava o fortalecimento das relações entre os moradores e os viajantes. A cultura local, com sua música, culinária e tradições, seguia sendo o elemento fundamental para as decisões da família. Eles entendiam que respeitar e valorizar essas raízes era essencial para criar um futuro sustentável e harmonioso. Por fim, Léo recebeu a notícia de que seu emprego na cidade poderia ser adiado, o que lhe dava mais tempo para se preparar emocionalmente para a separação temporária da família. Essa notícia trouxe alívio, mas também uma reflexão profunda sobre o que realmente importava. O caminhoneiro, Rosa e Léo entenderam que o sucesso, seja pessoal ou coletivo, exigiria sacrifícios e muito esforço. Mas agora, com a verdade esclarecida e os laços fortalecidos, estavam mais preparados para enfrentar o que viesse pela frente. O ar fresco da manhã envolvia a borracharia enquanto caminhoneiro, Léo e Rosa começavam mais um dia de trabalho. A rotina, mesmo marcada por desafios, carregava um tom de esperança. A conversa franca com Clara e a união fortalecida haviam criado um novo ambiente, mais transparente e solidário. Ainda assim, as cicatrizes do passado não desapareciam facilmente. De tempos em tempos, surgiam dúvidas e inseguranças. O caminhoneiro sentia que estava vivendo um momento decisivo, não apenas para sua família, mas para ele mesmo. O peso dos anos e das incertezas sobre seu próprio valor pressionavam, mas havia também uma determinação silenciosa para não deixar o medo dominar. Logo pela manhã, Léo chegou à borracharia trazendo novidades. Durante suas pesquisas para o emprego na cidade, descobriram um curso técnico voltado para a gestão de pequenos negócios, oferecido em uma instituição próxima. A oportunidade poderia não só ajudá-lo na carreira, mas também fortalecer o trabalho na borracharia. Rosa ficou animada com a ideia. Era uma chance de aprender novas formas de organizar as finanças, melhorar o atendimento e expandir os serviços. O caminhoneiro, por outro lado, sentia uma mistura de orgulho e insegurança. Orgulho pelo esforço do filho, insegurança por temer que aquilo representasse uma distância maior entre eles. No entanto, a decisão foi unânime. Léo iria fazer o curso e aplicar os conhecimentos para beneficiar a família. Durante as semanas seguintes, Léo conciliou os estudos com as responsabilidades na borracharia. Os dias começavam cedo e terminavam tarde, e o cansaço se tornava constante, mas o brilho no olhar demonstrava que o esforço valia a pena. A partir das aulas, surgiram ideias para diversificar os serviços. Pensaram em oferecer revisão preventiva para caminhoneiros, um diferencial importante para quem viaja longas distâncias. Também planejavam criar parcerias com fornecedores locais para produtos de qualidade a preços melhores. Enquanto isso, o caminhoneiro aproveitava para fazer pequenas viagens, levando cargas para cidades próximas, mantendo contato com a estrada que tanto amava. Nessas jornadas, refletia sobre seu papel como pai, marido e profissional. O conflito interno entre o desejo de continuar ativo na estrada e a necessidade de estar presente para a família se tornava mais evidente. Numa dessas viagens, enfrentou uma situação complicada ao encontrar um trecho da BR-317 parcialmente interditado por causa das obras. O tráfego estava lento, o calor abafava e a poeira da obra tornava o ambiente desconfortável. Além disso, uma chuva inesperada transformou parte da estrada em um lamaçal, obrigando os motoristas a manobras cuidadosas.
O caminhoneiro teve que usar toda a sua experiência para vencer aquele obstáculo, garantindo a segurança da carga e evitando atrasos. Chegando ao destino, recebeu elogios do cliente, mas sabia que aquela era apenas uma pequena vitória diante dos desafios que o aguardavam. Ao retornar para casa, encontrou Léo e Rosa cuidando da borracharia com a mesma dedicação. A produção de doces caseiros de Rosa ganhava cada vez mais reconhecimento, atraindo visitantes de outros pontos da região. O aroma das receitas tradicionais, combinando frutas locais e especiarias, era um convite irresistível para quem passava. A cultura regional, rica em tradições e sabores, era um elemento que unia a comunidade e fortalecia a identidade da família. Rosa participava ativamente de eventos culturais, feiras e festas populares, fortalecendo os vínculos sociais e contribuindo para o desenvolvimento local. O comerciante rival, embora ainda presente, havia diminuído suas tentativas de sabotagem. A força da borracharia, o apoio da comunidade e a atitude conciliadora de Rosa criavam um ambiente difícil para conflitos. Durante um final de semana, uma grande festa tradicional na cidade próxima reuniu moradores da região. A família foi convidada a participar e a borracharia preparou um estande com seus produtos e serviços. Na festa, o caminhoneiro sentiu-se conectado com suas raízes. A música ao vivo, as danças típicas e os sabores familiares criavam uma atmosfera acolhedora e vibrante. Ele observava Rosa e Léo, felizes e integrados, e percebeu que aquele momento era uma recompensa por todo o esforço. Porém, a festa também trouxe uma pequena reviravolta. Durante uma conversa, um dos caminhoneiros visitantes mencionou que a obra na BR-317 estava atrasada, que poderia impactar o fluxo de caminhões nos próximos meses. Essa informação deixou o grupo preocupado, pois representava um possível obstáculo para o crescimento do negócio. De volta à borracharia, decidiram agir rápido para minimizar os impactos. Começaram a buscar alternativas, como oferecer serviços para veículos de passeio e moradores locais, diversificando o público atendido. Além disso, passaram a investir na divulgação do negócio em cidades próximas, usando os conhecimentos de gestão que Léo adquirira no curso. Essas estratégias, embora desafiadoras, mostraram resultados gradativos. O movimento aumentava e a receita melhorava, mas o esforço necessário exigia sacrifícios pessoais. Rosa teve que abrir mão de alguns eventos familiares para focar no trabalho. Léo deixou de lado momentos de lazer para se dedicar aos estudos e ao negócio. O caminhoneiro passou a ter menos tempo na estrada para estar mais presente em casa. O conflito interno do caminhoneiro crescia, pois ele percebia que a rotina na borracharia, por mais importante, não substituía o prazer de dirigir pelas estradas, sentir a liberdade da estrada aberta. Numa noite silenciosa, sentado na varanda da borracharia, o caminhoneiro abriu seu coração para Rosa. Sinto falta da estrada, da sensação de liberdade que só ela me dá. Mas, ao mesmo tempo, quero estar aqui para vocês, para construir algo duradouro. Rosa segurou sua mão com ternura. Nós estamos juntos nessa e sei que encontraremos um jeito de equilibrar tudo. Léo, ouvindo a conversa, acrescentou: talvez possamos pensar em um plano que te permita voltar para a estrada aos poucos, sem perder o contato conosco e sem prejudicar a borracharia. Esse momento marcou o início de uma nova fase, onde as decisões seriam tomadas em conjunto, respeitando as necessidades e sonhos de cada um. Enquanto isso, a comunidade seguia se fortalecendo, com os moradores reconhecendo a importância daquele ponto de encontro na BR-317. O comércio local começava a crescer, e a borracharia era vista como um exemplo de perseverança e união. Numa manhã de sábado, um evento inesperado abalou a rotina. Durante um atendimento, um caminhão apresentou uma falha mecânica complexa, exigindo uma solução imediata para não atrasar uma carga importante. Léo e o caminhoneiro uniram forças para resolver o problema, improvisando com os recursos disponíveis e a criatividade adquirida ao longo dos meses. Foi um teste de resistência e competência que consolidou ainda mais a confiança dos clientes e da comunidade. Porém, essa vitória teve seu preço. O esforço intenso causou desgaste físico no caminhoneiro, que sentiu dores e cansaço acumulados. Rosa e Léo ficaram preocupados, lembrando da idade avançada e dos limites naturais. Eles insistiram para que ele procurasse ajuda médica e tirasse um tempo para cuidar da saúde. O caminhoneiro, relutante, aceitou a sugestão,
percebendo que sua presença na borracharia e na família dependia de estar bem. Durante o período de descanso, Léo assumiu mais responsabilidades, aplicando as técnicas aprendidas e supervisionando as operações diárias. Rosa continuava sua produção de doce e cuidava da comunicação com os clientes. Esse momento mostrou a importância da colaboração e do equilíbrio para o sucesso do negócio e para o bem-estar da família. Paralelamente, o comerciante rival, percebendo que suas tentativas de atrapalhar haviam fracassado, decidiu mudar de estratégia. Passou a propor parcerias e a buscar diálogo com a família, na tentativa de criar um ambiente de cooperação que beneficiasse a todos. Essa mudança foi recebida com cautela, mas também com esperança de que a concorrência pudesse se transformar em colaboração. Ao final daquele período, a família sentiu que, apesar dos desafios e sacrifícios, estava caminhando para um futuro melhor. O amor, a união e a perseverança mostravam-se como os verdadeiros motores daquela jornada. Com a saúde do caminhoneiro em recuperação, a borracharia seguia firme. O descanso forçado, apesar de incômodo, trouxe para ele uma nova perspectiva sobre os limites do corpo e da mente. Ele percebeu que precisava cuidar de si para cuidar da família e do negócio que haviam reconstruído juntos. Rosa e Léo, por sua vez, continuavam fortalecendo a borracharia, absorvendo cada ensinamento e dividindo as responsabilidades. O comércio local mostrava sinais claros de crescimento. A presença da borracharia como ponto estratégico na BR-317 incentivava pequenos agricultores e produtores da região a expandir suas atividades, sabendo que podiam contar com serviços de qualidade e confiáveis. Rosa participava cada vez mais das reuniões comunitárias, defendendo projetos para melhorar as condições da estrada e facilitar o escoamento dos produtos locais. Um acontecimento marcante trouxe esperança para todos. O governo anunciou a liberação de recursos para acelerar as obras de pavimentação da BR-317. Essa notícia foi recebida com entusiasmo, pois a melhoria na infraestrutura representaria um aumento significativo no fluxo de veículos e no movimento da borracharia. A expectativa era que, em até 6 meses, o trecho crítico da rodovia estaria completamente asfaltado, facilitando o trabalho dos caminhoneiros e a vida dos moradores. No entanto, o comerciante rival ainda tinha planos que poderiam complicar a situação. Ele estava determinado a conquistar uma fatia maior do mercado e passou a investir em propaganda agressiva e ofertas especiais para os motoristas que passavam pela região. Isso representava um desafio direto para a borracharia, que precisava se reinventar para manter seus clientes fiéis e conquistar novos. Léo, usando as técnicas aprendidas no curso, sugeriu criar um programa de fidelidade e promoções específicas para caminhoneiros frequentes. Rosa propôs investir em melhorias no espaço de descanso, oferecendo café fresco, banheiro limpo e um ambiente acolhedor, aspectos valorizados por quem viaja longas distâncias. O caminhoneiro apoiou as ideias, mas lembrava que nada seria possível sem muito trabalho e dedicação. Para complicar ainda mais, surgiu uma reviravolta média. Uma forte chuva provocou deslizamentos em trechos da BR-317, causando interdições temporárias e dificultando o acesso à borracharia. O fluxo de caminhões diminuiu drasticamente e a família precisou buscar alternativas para manter o negócio funcionando. O impacto foi imediato. O volume de atendimentos caiu, as despesas continuavam e o saldo no caixa começou a apertar. Foi um período de incertezas, no qual cada decisão precisava ser muito bem planejada para evitar prejuízos maiores. Rosa, sempre otimista, sugeriu que aproveitasse o momento para intensificar a produção de doces e alimentos caseiros, buscando vendas em cidades vizinhas e mercados regionais. Léo usou sua rede de contatos e as redes sociais para divulgar os produtos, buscando alcançar um público mais amplo. O caminhoneiro, por sua vez, passou a aceitar mais trabalhos de transporte dentro das cidades próximas, usando sua experiência para garantir entregas rápidas e seguras, mesmo que isso significasse abrir mão de viagens longas pela estrada. Durante esse período, os três enfrentaram também um conflito emocional. O caminhoneiro lutava contra a sensação de impotência e frustração por não estar na estrada, onde se sentia vivo e útil. Rosa se preocupava com a saúde do marido e com o equilíbrio da família, tentando ser o ponto de estabilidade para todos. Léo sentia a pressão de ser jovem e responsável, desejando ajudar, mas também inseguro diante da responsabilidade que recaiu sobre seus ombros. Numa tarde de domingo,
Enquanto a chuva caía mansa lá fora, o caminhoneiro sentou-se à mesa com Rosa e Léo para conversar abertamente sobre os desafios e suas dúvidas. Sei que esse não é o caminho que eu imaginei para nós, mas vejo que, juntos, podemos superar qualquer coisa. Só peço que continuemos firmes, apoiando uns aos outros. Rosa segurou sua mão e respondeu com firmeza: estamos juntos até o fim. Nada vai nos separar. Léo, com um sorriso tímido, acrescentou: e vamos crescer cada vez mais, aprendendo e lutando juntos. Essa conversa fortaleceu o compromisso da família e renovou as esperanças. Sabiam que o sucesso seria gradual, conquistado dia a dia, com esforço visível e sacrifícios constantes. No meio dessas dificuldades, o caminhoneiro recebeu uma ligação de um antigo amigo da estrada. Ele estava organizando uma associação de caminhoneiros para melhorar as condições de trabalho e garantir direitos básicos, como ponto de descanso dignos e segurança nas estradas. A proposta de participar da associação animou o caminhoneiro, que via ali uma forma de continuar conectado à vida que amava. Assim, ele decidiu se envolver, dedicando parte do tempo para reuniões e atividades, conciliando com as responsabilidades na borracharia. Isso trouxe um novo equilíbrio para sua vida, permitindo que realizasse seu desejo de estar próximo da estrada, mesmo que de forma diferente. O envolvimento na associação também gerou oportunidades para a borracharia. Outros caminhoneiros passaram a frequentar o local, reconhecendo a qualidade dos serviços e o ambiente acolhedor. Isso contribuiu para aumentar o movimento e a receita. Enquanto isso, Clara continuava presente na vida da família. Sua relação com Rosa, embora ainda tensa em alguns momentos, evoluía para uma amizade baseada na sinceridade e na compreensão mútua. Clara revelou que seu retorno à região estava ligado a um desejo de recomeçar, superar erros do passado e ajudar a reconstruir laços. Essa subtrama trouxe um tom de esperança e redenção para a história, mostrando que as pessoas podem mudar e que a comunicação aberta é essencial para a cura das relações. Porém, uma grande reviravolta estava prestes a acontecer. Durante uma das reuniões da Associação de Caminhoneiros, surgiu a notícia de que uma nova rodovia seria construída, oferecendo um caminho alternativo para a BR-317. Essa nova rota, mais rápida e moderna, poderia desviar parte do tráfego e impactar diretamente o movimento da borracharia. A notícia gerou um misto de preocupação e expectativa. Por um lado, o caminhoneiro e sua família sabiam que precisavam se preparar para enfrentar essa mudança. Por outro, havia a possibilidade de que o novo traçado pudesse abrir novas oportunidades, especialmente se soubessem se adaptar. Diante desse cenário, o grupo decidiu que a melhor estratégia seria investir na qualidade do serviço e no relacionamento com os clientes, construindo uma base sólida que resistisse a qualquer mudança. Léo intensificou o trabalho de marketing, buscando alianças com transportadoras e empresas locais. Rosa passou a investir em novos produtos, incorporando receitas tradicionais com toques modernos para atrair diferentes públicos. O caminhoneiro, por sua vez, continuava sendo o coração da equipe, guiando e inspirando. Os obstáculos para manter o negócio ativo e crescente eram grandes. Além da concorrência acirrada, das dificuldades naturais da estrada e das intempéries climáticas, havia também o desafio de equilibrar a vida pessoal e profissional. Cada conquista exigia sacrifícios. Rosa abriu mão de algumas viagens para visitar parentes distantes. Léo adiou sonhos pessoais para focar nos estudos e no negócio, e o caminhoneiro continuava controlando seu desejo de voltar às longas viagens para estar mais presente. Numa tarde de trabalho, enquanto ajustava um pneu, o caminhoneiro sentiu a presença de Léo ao seu lado. Sem dizer palavras, os dois trocaram um olhar que expressava confiança, cumplicidade e esperança. Sabiam que o caminho ainda era longo, mas que juntos conseguiriam superar qualquer desafio. A borracharia seguia sendo mais do que um negócio. Era um símbolo de resistência, amor e transformação. Ao final daquele capítulo da vida, o caminhoneiro sentia que, apesar dos obstáculos, estavam mais perto de realizar seus sonhos. A estrada que percorreram até ali os preparou para enfrentar o que viesse pela frente, e o futuro, embora incerto, era agora uma promessa que construíam com as próprias mãos. Os meses que se seguiram foram marcados por um misto de desafios e conquistas, mas nada se comparava à expectativa e emoção que cresciam no coração do caminhoneiro. O dia que ele e Léo esperavam com ansiedade finalmente chegaria.
Um momento que parecia real depois de tantos anos. A reunião oficial da Associação de Caminhoneiros no ponto estratégico da BR-317, onde tudo começara para eles. Naquela manhã clara, o sol iluminava o céu com uma suavidade típica da região, um brilho que parecia prometer renascimento e esperança. A borracharia estava mais organizada do que nunca, com flores coloridas nas janelas, um café fresco perfumando o ambiente e um movimento tranquilo de caminhoneiros chegando para participar da reunião. O caminhoneiro sentia o coração pulsar forte. Ele havia aprendido a lidar com as incertezas da vida, a valorizar o esforço da família e a importância da comunidade que o cercava. Havia crescido como homem e pai, e agora sabia que o passado, por mais doloroso que fosse, não definia seu futuro. Léo estava ao seu lado, mais confiante do que nunca. Aquele jovem começou como um garoto inseguro, na borracharia transformará-se em um homem preparado para assumir os próprios sonhos. O curso técnico, a dedicação e o amor pela família foram peças-chave para essa transformação. A reunião começou com discursos emocionados. O caminhoneiro foi convidado a falar sobre sua experiência, o reencontro com o filho e a jornada que os trouxe até ali. Sua voz, firme e cheia de sentimento, tocou a todos presentes. Falou sobre as dificuldades da estrada, mas também sobre a força que encontra na família e na amizade. Sobre como o amor e a perseverança podem transformar vidas e superar as maiores adversidades. No meio daquela celebração, surgiu um convite inesperado. Um dos representantes da associação anunciou que uma parceria estava sendo formada com uma empresa de transporte regional que buscava colaboradores para expandir suas rotas. Essa era a oportunidade perfeita para o caminhoneiro voltar às estradas, mas dessa vez com a segurança de um trabalho estruturado e o apoio da família. A notícia trouxe uma emoção indescritível. Léo sorriu, Rosa chorou discretamente e o caminhoneiro sentiu o peito se encher de orgulho e gratidão. Mas a vida não seria feita apenas de alegrias. O comerciante rival, que durante muito tempo fora um obstáculo, surpreendeu a todos a oferecer uma parceria formal com a borracharia. Reconhecendo o esforço e a dedicação da família, ele propôs unir forças para fortalecer o comércio local e melhorar a qualidade dos serviços para os caminhoneiros. Essa reviravolta marcou o início de um novo capítulo para a borracharia e para a comunidade. A concorrência saudável deu lugar à colaboração, e os resultados foram rapidamente visíveis. Com o tempo, a borracharia expandiu seus serviços, incorporando uma pequena lanchonete e um espaço para descanso. Os doces de Rosa ganharam fama regional, os serviços mecânicos de qualidade atraíam cada vez mais clientes e a presença de Léo na gestão trouxe inovação e organização. O caminhoneiro retomou suas viagens, mas com um olhar diferente. Ele sabia que não estava sozinho e que cada passo que dava era acompanhado pelo amor e pelo apoio da família. Cada parada na estrada era uma oportunidade de renovar a esperança e fortalecer os laços que o sustentavam. Durante uma dessas viagens, ele sentiu a essência da liberdade, o vento no rosto, o ronco do motor e a imensidão da estrada à frente. Mas, ao mesmo tempo, sentiu a paz de saber que um lar o aguardava, um lugar onde o amor e a dedicação transformavam cada dia em uma nova conquista. O reencontro com Léo, depois de 15 anos, havia sido o ponto de partida para uma transformação profunda. Não apenas na vida do caminhoneiro, mas em toda a família e na comunidade que os abraçava. Eles haviam superado obstáculos, reconstruído sonhos, juntos, criado um futuro brilhante. Naquele momento, em que o caminhoneiro olhou para o horizonte, sentiu que o coração havia partido para se refazer. Cada passo difícil, cada lágrima e cada sorriso formavam um mosaico da vida que ele sempre desejou. Era o fim de uma longa jornada, mas também o começo de uma nova história, cheia de amor, esperança e união. Fim. Chegou até aqui? Então comenta a corrida, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.